eu queria começar falando contigo a respeito de algumas movimentações que a gente tem visto na Bolsa de Valores. Muita gente falou que foi uma primeira pernada que a Bolsa experimentou, né, em todo esse processo de percepção de queda de juros e que talvez muito ainda está por vir. Como que você está percebendo essas movimentações? Como que você está percebendo essa alta em várias empresas, várias companhias, na Bolsa como um todo, nesse processo de, talvez, queda de juros nas próximas reuniões? Vamos lá, acho que uma coisa que é importante é que quando você olha qualquer gráfico mais longo que meça o valuation da Bolsa por PI, a gente não tem notícias, né? Talvez lá em 2002 a Bolsa ter ficado barata por tanto tempo. Então, qualquer análise de múltiplo ou outras análises te joga para um carrego muito fácil, muito barato de Bolsa. Então, o que aconteceu? As perspectivas políticas, assim, a gente vinha de um governo reformista que avançava com pautas que eram boas para a economia. E aí você passou a ter a perspectiva, e depois a eleição de um governo, enfim, né, mais estadista, que quer inchar a máquina pública, isso é aumento de impostos, de competitividade, e todo um ciclo que é um ciclo muito ruim para o país. Só que o que acontece é que as políticas, elas deveriam ser feitas como políticas de Estado e não políticas de governo. Então, quando você pega o marco do saneamento, por exemplo, ou redução permanente de impostos, isso é uma coisa que é feita hoje para começar a colher, você começa a valer daqui a 1 ano ou 2, dependendo do que for, então concessão, por exemplo, às vezes é 3 anos, 4, para gerar valor lá na frente. Então, o que aconteceu? Você teve um ciclo muito bom, só que assim, a perspectiva hoje é que você vê que a gente está chegando no meio do ano e nada foi feito. Então, os próximos ciclos, eles são piores. Só que o mercado já precificou, então a gente teve o auge da Bolsa lá 2 anos atrás, né, no meio de 2021, e desde então você teve um movimento de alta de juros forte, que por um lado, assim, é ruim para a Bolsa sempre, mas por outro lado é o que garante que hoje a gente está com a inflação estabilizada e a gente pode pensar em reduzir a inflação quando o resto do mundo está subindo. Então, você está no mundo, um cenário de desaceleração, inflação e alta de taxa de juros, então mesmo os Estados Unidos que fizeram uma pausa, eles já falaram que vai voltar a subir, e o Brasil falando em queda da taxa de juros, né? Então, queda não só pela queda, né? Porque você tem toda uma gritaria aí de discussão política da queda da taxa de juros, mas também porque o papel ali do Copom é garantir que a inflação esteja na meta, a inflação está vindo para a meta. Então, tem gente falando que vai ter queda de taxa de juros agora, tem gente que falando um pouquinho mais para frente, mas assim, todo mundo sabe que a queda de juros está chegando. Então, com isso, a Bolsa andou. E aí a Bolsa andou, então, um pouco por causa dos juros, outro pouco porque simplesmente todo o resto do mundo andou, e aí aquele dinheiro mais rápido, né, hedge fund, ele traz para cá, porque realmente o Brasil ficou muito barato. Então, o Brasil já vinha precificando um cenário horroroso. E aí é uma discussão de assimetria, né, se tornou assimétrico, favoravelmente assimétrico investir no Brasil. Então, acho que a cabeça sim, a taxa de juros ajuda, e o Brasil é o último ativo razoável, né? Porque assim, a nossa perspectiva ela está confusa, a gente pode até discutir esse último PIB e as notícias que vieram depois, mas é um país que é razoável num valuation muito barato. Então, acho que no final das contas, quando você olha, fica com cara de oportunidade. Fora isso, quem gosta de operar o pré mais longo já não tem tanto prêmio quanto tinha antes, né? Então, a gente está falando de uma taxa de juros longa de 11%, eu acho que, assim, eu não acredito muito numa taxa muito menor do que 10%, enquanto o cenário fiscal do país for tão ruim, mas já é uma queda versus os 14% que a gente teve lá atrás, né?